Irmãos, nós vamos falar de um assunto que alguns vão dizer assim, ai meu Deus, outros vão dizer glória a Deus, tá? Mas esse assunto ele é muito importante, tá? E não é sem motivo, eu sigo um planejamento que eu sei onde eu quero chegar nas ministrações e nas pregações, por isso que entro agora, nesse tempo, essa palavra aqui, tá? E você, por que nós falamos sobre autoridade espiritual? Primeiro, porque Deus é a fonte de toda autoridade. Não há autoridade que não venha de Deus, né? As autoridades que existem foram por ele instituídas, Romanos 13:1. Porque Jesus ensinou e exerceu a autoridade espiritual. Terceiro lugar, porque a igreja é organizada sob autoridade espiritual, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas, em Hebreus 13:17. Sem autoridade espiritual, a igreja perde unidade, direção e proteção espiritual. Quarto, porque o coração humano luta contra a submissão. Desde a queda no Éden, o ser humano luta contra qualquer forma de submissão. Aprender a viver debaixo de autoridade espiritual é um ato de rendição a Deus e um sinal de maturidade espiritual. Em quinto lugar, porque a autoridade espiritual é caminho para cura e restauração e missão. Muitos milagres e curas aconteceram quando alguém reconheceu a autoridade de Jesus ou de seus enviados, né? Lucas 17:10, tem um exemplo do centurião. Viver sob autoridade espiritual destrava propósitos, restaura famílias e alinha o coração com o reino de Deus. Ok, é isso, tá? Então, o nosso tema é o fundamento da autoridade espiritual. Repitam comigo, o fundamento da autoridade espiritual. Glória a Deus. Romanos capítulo 13, verso 1 e verso 2, diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não procede de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Os pontos que nós vamos ver é o seguinte, tá lá, se você já quiser anotar já os pontos, tirar uma foto, anotar o ponto, são esses pontos que nós vamos ver, tá? Todos eles. A introdução, autoridade estabelecida por Deus, autoridade delegada e não autogerada. Deus opera através da autoridade. Resistir à autoridade é resistir a Deus. A autoridade espiritual é reconhecida espiritualmente. E depois nós vamos para a conclusão. Tá? Então vamos lá, introdução. Vivemos em uma época de rebelião e desconfiança, né? Olha a cara dessa moça aqui. Contra toda forma de autoridade. Entretanto, a Bíblia nos ensina que toda verdadeira autoridade tem sua origem em Deus. A compreensão desse princípio é o fundamento de uma vida cristã vitoriosa. Então, se você observar, nós vivemos numa época, realmente, é muito claro isso, é muito visível, né, que as pessoas, elas vivem debaixo de rebelião, debaixo de rebeldia, elas vivem debaixo da desobediência. Isso é natural, você pode olhar dentro das famílias, pai, mãe, filhos, você pode olhar dentro da sociedade, você pode olhar dentro das igrejas, você pode olhar nas empresas. Isso é uma coisa que rege dentro da sociedade. E o ser humano ele não tem atentado, né, para a bênção que é o princípio de conhecer e reconhecer a verdadeira autoridade. Tá? Vamos entender como a autoridade espiritual está fundamentada em Deus e como ela deve ser, então, reconhecida. Amém? Olha no branco dos meus olhos, irmãos, não disfarça não, tá? Olha no branco dos meus olhos, porque essa palavra é para mim, essa palavra é para você também. Amém? Glória a Deus. Olha lá. Toda autoridade é estabelecida por Deus. Romanos capítulo 13, verso 1. Todo homem, quando fala todo, não está excluindo nenhum homem. Não tem o bonzão, né? Todo homem, tá? Esteja sujeito às autoridades superiores. Superiores a quem? Superiores a ele, tá? Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Aqui a gente poderia entrar, né, aquela questão, e aqueles que fazem isso, fazem aquilo, aquilo outro e tal. Procede de Deus a autoridade, tá? Quando você não obedece à autoridade, quando ela faz alguma coisa ou te
pede alguma coisa que vai contrário à palavra de Deus. Nós temos Sadraque, Mesaque, Abdenego, nós temos Daniel, que não obedeceram ao rei porque eles estavam andando contrário à palavra de Deus. Ok? E as autoridades que existem foram por ele, pelo Senhor instituídas. Então Deus ele pode fazer uma autoridade, né? A gente vai ver isso, mas no tempo dele, no tempo certo, na hora certa. É ele que faz. Não adianta a gente forçar a barra, a coisa não acontece assim, tá? Ouça isso. Agora a mulher já mudou aqui, né? Já estava prestando atenção, né? Ouça isso. Não são os homens que se colocam em posição de autoridade legítima, tá? Mas é Deus quem estabelece essas autoridades. Agora, reconhecer a autoridade é reconhecer a soberania de Deus por trás dela. É interessante que a gente sempre declara, Deus é soberano. Nós cantamos, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, né? Mas a gente esquece de viver essa soberania de Deus. Quando a gente entra na prática, na realidade, na verdade, a gente pensa que nós somos soberanos e Deus esqueceu da história. Que Deus esqueceu da sua palavra, que Deus esqueceu das coisas. Deus não, ele é soberano, ele é rei sobre todas as coisas, ele continua sendo o soberano. Ele não é um soberano, ele é o soberano sobre todas as coisas. É ele quem governa, é ele quem reina. Amém? Reconhecer a autoridade, ouça isso, é reconhecer a sabedoria, a soberania de Deus por trás dela, tá? Quando você reconhece a autoridade, você reconhece que há uma soberania por trás dela. Você pode ver lá a questão de Moisés, né? Quando se levantaram contra Moisés ali, né, os irmãos dele, né? Falaram assim, a gente é irmão mesmo, né? Então a gente pode até brigar, né? Porque irmão briga, né? Por isso que na igreja tem briga, né? Porque tem irmãos, né? Então irmão briga mais, né? E quiseram se levantar contra ele ali, o que acontece? Deus falou assim, meu, você que está na sua boca, com a Moisés eu falo face a face, né? É outro nível de autoridade. Então, eles estavam olhando para a pessoa de Moisés, irmão, né? Ele olha para o irmão e fala, isso aqui, não, estavam olhando para a pessoa de Moisés, mas eles tinham que olhar para a autoridade de Moisés. Essa é diferente, porque eles estavam olhando para a soberania de Deus, amém? A história de Davi que não matou Saul, a gente vai ver isso aqui, mesmo tendo a oportunidade, reconhecendo que Deus havia colocado Saul como rei. Essa história está em 1 Samuel, no livro de Samuel, capítulo 24, tá? Então, reconhecer a autoridade é reconhecer a soberania de Deus que está por trás dessa autoridade. Então, vamos lá. Davi, ele teve a oportunidade clara de tirar a vida de Saul, seu perseguidor injusto, mas escolheu não fazê-lo. Todo mundo que tem lido essa história sabe que Saul entrou na caverna para esvaziar o ventre e Davi estava lá escondidinho, né? Davi poderia simplesmente chegar e matar, acabar com a vida dele e assumiria a posição de rei, tá? Então a gente já sabe dessa história aqui, né? Então Davi estava em uma posição de vantagem, escondido na caverna, onde Saul entrou desprevenido, né? Você imagina que o cara, quando vai aliviar o ventre, ele não vai prevenir de nada, né? Ele já entra lá disposto, né, a fazer o que tem que fazer, tá pensando em nada. Entrou desprevenido e seus homens viram aquilo como uma chance enviada por Deus. Falou assim, agora é a hora, Davi, vai lá, né? Acaba com Saul. Ainda assim, Davi se recusou a levantar a mão contra o rei. Essa atitude revela mais do que respeito humano. Essa atitude de Davi revela uma consciência teológica extremamente profunda, tá? Davi entendia que, embora Saul fosse um rei, né, fosse um rei falho e injusto, que às vezes tem autoridade que é falha, que é injusta, né? E falho, bom, falho todo mundo é, né? Agora, ele era também injusto, tá? Sua autoridade vinha de Deus. Mesmo ele sabendo essas coisas, ele sabia que aquela autoridade vinha de Deus. E ferir Saul para Davi seria desafiar o próprio Deus que o havia colocado no trono, né? Ele fala que não levantaria a mão contra o seu Senhor, né?
Ele disse: o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu Senhor. Deus me liberte, Deus me proteja, Deus cuide de mim, né? Que eu faça qualquer coisa contra o meu líder, contra o meu Senhor, contra o meu rei, de levantar a mão contra ele, pois é o quê? Vocês estão com medo de falar? Vamos lá, 1, 2, 3, ele é o ungido do Senhor. Talvez seja eu que esteja falando mole aqui, né? Então você não repete, né? Então, ele é o ungido do Senhor, tá? Então, mas ele era injusto. Ele era um rei trambiqueiro. Mas Davi fala: não quero saber. Ele é ungido do Senhor, né? A minha hora vai chegar. Honrar a autoridade, né? O que aprendemos com isso, né? O que aprendemos com isso? É que está dividido o negócio lá. Honrar a autoridade não significa concordar com tudo. Muita gente não concorda com muita coisa que eu faço, que eu digo, né? Mas significa reconhecer que Deus age soberanamente, mesmo por meio de líderes imperfeitos. Amém? Porque se outro tomar a posição de liderança, outro também será imperfeito. Davi um dia chegou na liderança, mas Davi não foi perfeito. Davi foi muito imperfeito. Davi fez coisas que você olha assim e fala assim: eu não faria um negócio desse, né? Mas ele fez. Mas a Bíblia diz que ele era homem segundo o coração de Deus. Ele era ungido do Senhor. A atitude de Davi nos ensina submissão, não baseada na pessoa da autoridade, mas no Deus que a institui. Ele sabia que o tempo de Deus para tirá-lo da perseguição e colocá-lo no trono viria e seria pelas mãos de Deus, não pelas suas. Ok? Nos nossos dias, essa postura é contracultural. A gente já vai ver o que é isso aqui, tá? Davi escolheu submeter a autoridade do rei Saul, mesmo sendo injustiçado e perseguido, porque ele reconhecia que era Deus quem havia instituído aquela autoridade. Quem está comigo, diga amém. Amém. Tá? Então ele reconhecia que Deus havia instituído aquela autoridade. Pode passar para frente. Olha aqui, Davi não se vingou nem tomou o trono à força. Tá? A gente vê que muitos querem tomar o trono à força, querem chegar a uma posição à força, acham que a capacidade dele vai levá-lo a essa posição. Mas não é isso que acontece, né? Mesmo tendo oportunidade, ele esperou o tempo de Deus. Amém? Diga comigo: eu estou esperando o tempo de Deus. Amém? O que Deus tem para a sua vida vai chegar. O que Deus tem para a sua vida tem o tempo certo. Tem a hora certa. O que Deus tem para a minha vida tem a hora certa. Amém? Nós precisamos simplesmente olhar para a glória, olhar para o Senhor, adorar o Senhor, esperar que Ele nos dê no momento dEle, no momento certo. Por que isso é contracultural hoje? A cultura natural hoje é o seguinte, né, era dominante em certas coisas. Pode passar para mim. Ninguém manda em mim. Quem já ouviu isso? As pessoas não dizem isso claramente, né? Falam assim: ninguém manda em mim, principalmente dentro da igreja, né? Ninguém manda em mim. Mas o seu interior ferve por isso. Ninguém manda em mim. Ninguém me comanda. Tá? Lê do engano. Tá cheio de gente mandando em você. Para os homens aqui, até a mulher manda, viu? Ele pensa que manda, meu amigo. A última palavra é a dele, mas ela já foi mandada, né? Ele nem sabia, né? A mulher está só lá por dentro, assim. Ele está pensando que é o cara, né? Mas amém. Outra coisa, da cultura de hoje: se eu tiver poder, tomo o que é meu. Quero nem saber. Né? Mais uma coisa: se alguém falha, eu perco logo o respeito. Gente, isso é quase que natural do ser humano, né? Quando a gente vê assim, o pregador ali pisou na bola, o cara é tão reconhecido, você fala: não quero mais ouvir.
Não quero mais ouvir. É assim. Tem um pregador, esqueci o nome dele agora, meu Deus, um americano, ele vinha dar muita conferência aqui no Brasil. Pensa num sujeito que conhecia a palavra e ensinava de uma forma fantástica. Eu via muito ele. E aí, de repente, eu fiquei um tempinho sem ouvi-lo, aí eu fui lá no YouTube. O cara caiu. Falei, Jesus dos crentes, e agora? Não dá mais para ouvir ele. Mas o que ele fez até agora, ele fez no Espírito. Né? A palavra ministrou muita gente, a minha vida. Amém? O que Davi fez antes dele cair, ministrou aos corações. E depois, quando ele se arrependeu e mudou, Deus falou muito também aos corações. Até o pecado dele fala conosco, ministra a nossa vida, né? Submissão, as pessoas pensam, submissão é fraqueza, o cara que submete é um fraco, né? Agora, logo esperar com fé, submeter-se a Deus, mesmo diante de autoridades falhas, e confiar no tempo dele, são atitudes raras, vistas como loucura ou fraqueza nos nossos dias. Né? As pessoas, que a pessoa se levante logo no sentido de rebeldia, de rebelião. Vivemos em uma era de rebelião, críticas fáceis e desonra às lideranças. É muito fácil criticar, né? Então, até para os líderes, aqueles que são líderes aqui hoje, eu quero dizer, você que é líder, você tem que entender que você passou de estilingue para vidraça. Porque antes você usava estilingue, é muito mais fácil usar o estilingue. Mas você ser uma vidraça é muito mais difícil, porque pedras podem vir e podem te quebrar. Né? Então, que você seja uma vidraça com um vidro à prova de bala. Amém? Para que você vá para a pedrada, você aguentar o tranco. Então, o líder tem que entender isso. Né? Líder não é apenas para receber as honrarias, mas ele vai receber também as críticas, muitas vezes. Ele tem que manter-se firme. Né? Se a pessoa estiver em rebelião, ela vai prestar contas a Deus, vai prestar contas ao Senhor. Mas o líder mantém-se firme na posição, na direção que Deus o colocou. Ele se mantém naquela direção, firme, nesse propósito. Tá? Mas o exemplo de Davi nos chama a uma fé que enxerga além das falhas humanas e vê a mão soberana de Deus governando todas as coisas, inclusive quem está no poder. Então a mão de Deus está governando também aquele que está na liderança, aquele que está no comando, aquele que está no poder. Respeitar autoridades não é fraqueza. Repete comigo. Respeitar autoridades não é fraqueza. É confiança no tempo e na justiça de Deus. É confiar no tempo e na justiça do Senhor, justiça de Deus. Davi esperou. Deus agiu. E o trono chegou no tempo certo e pelas mãos certas. Davi se tornou rei. Amém? Se tornou rei. Por quê? Porque ele esperou. Porque ele aguardou o tempo dele. Se ele tivesse tentado tomar a força, ele provavelmente, talvez não teria conseguido. Né? Saul provavelmente teria matado Davi. Mas ele aguardou, ele esperou. E no momento certo, ele foi colocado na posição de rei. Segundo lugar, a autoridade é delegada, não é autogerada. As pessoas às vezes querem gerar autoridade a si mesmo, né? E elas dizem assim, agora eu sou líder, agora eu sou pastor, vou abrir uma igreja em tal lugar, vou fazer tal situação. Ele acha que agora ele é o líder. Ele pode até liderar, não estou dizendo que ele não vai liderar, mas precisa ver se ele está liderando de acordo com os princípios de Deus, né? Com a direção de Deus, porque liderar qualquer um lidera, né? Agora quer ver se ele lidera de acordo com os princípios de Deus na vida dele. Tá? João 19:11 diz assim, respondeu Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada, por isso quem me entregou a ti, maior pecado tem. Nesse momento solene diante de Pilatos, Jesus demonstra total consciência da soberania divina sobre os acontecimentos. Pilatos, representante da autoridade romana, pensava ter o poder de libertar ou crucificar Jesus.
Mas Jesus revela que toda autoridade legítima é permitida por Deus. Jesus, ele se submete ali, porque Jesus, se ele quisesse, ele faria assim e as coisas mudariam completamente. Mas ele simplesmente se submete naquela situação para cumprir os propósitos do Pai. Olha aí a questão da autoridade, Pai, Filho e Espírito Santo. A autoridade gera unidade, né? Gera unidade. Imagina se Jesus se rebela contra Deus, se o Espírito se rebela contra Jesus. Então quebra essa unidade. Mas o Filho veio porque o Pai assim o quis, ele veio, e o Espírito Santo está na terra para glorificar a Jesus. Entenda isso, o Espírito Santo não está aqui para ser glorificado, mas para glorificar o nome de Jesus. Essa é a principal atitude do Espírito Santo. Tá? Pode ver que toda oração que você faz, ela é feita em nome de Jesus. É no nome de Jesus que você ora. Amém? É em nome de Jesus que você recebe resposta. É em nome de Jesus que você pede perdão. É em nome de Jesus que você recebe o perdão. Pilatos só estava ali com esse poder porque Deus, em sua soberania, havia permitido. A frase, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada, nos mostra que todo poder vem de Deus, conforme nós lemos aqui em Romanos capítulo 13, verso 1. Isso nos lembra que mesmo os governantes injustos não estão fora do controle divino. Às vezes alguns, olham assim para o Brasil e falam assim, ninguém merece o governo que nós temos. Mas há uma frase que diz, todo povo merece o governo que tem. Todo povo merece o governo que tem. Por quê? Há uma autoridade instituída e Deus está por trás. E Deus, na hora que Ele quiser mudar, Ele vai mudar. E vai pesar a mão e vai fazer a diferença. Amém? Deus é Senhor de todas as causas. Deus é Senhor de todas as coisas. Deus é eterno soberano. Porque o nosso verdadeiro Rei é Deus. O verdadeiro Senhor é Deus. Jesus não está sendo derrotado. Ele está se entregando voluntariamente dentro do plano soberano do Pai. Jesus acrescenta, por isso quem me entregou a ti? Vira para o seu irmão e fala assim, vigia, irmão. Responsabilidade espiritual nós temos. Aqui ele se refere provavelmente a Judas Iscariotes ou ao sumo sacerdote Caifás, tá? E os líderes judeus que instigaram a prisão de Jesus. Eles tinham mais conhecimento espiritual, mais luz sobre quem Jesus era e ainda assim o rejeitaram. Gente, nós temos muito mais conhecimento do que as pessoas que estão aí fora, para viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. Se não vivemos é porque não queremos. Se não vivemos é porque não estamos prestando atenção naquilo que o Senhor fala. Tá? Mas essa é uma verdade, portanto, a culpa deles era maior. Os graus de culpa aqui diante de Deus. Então nós podemos ver. Essa frase de Jesus indica que há graus de culpa diante de Deus. Por quê? Quem conhece mais de Deus e rejeita essa luz incorre em maior juízo. Lucas 12, 47 e 48, nós vamos ler já esse texto. Isso não significa que Pilatos fosse inocente. Pilatos não era inocente, tá? Mas que a responsabilidade aumenta conforme a luz recebida. Conforme mais a gente sabe, mais nós temos responsabilidade. E é isso que a gente precisa entender. Agora, isso não quer dizer que nós temos que viver ignorantes, tá? A Bíblia diz que nós devemos buscar conhecimento, entendimento das coisas, sabedoria naquilo que ele ensina. Lucas 12, 47 e 48 diz assim, aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com... Vai apanhar bastante, né? Muitos açoites, é o que o texto está dizendo, não sou eu que estou falando, tá, irmãos? Você está lendo aqui o que diz na Bíblia, o que diz a palavra de Deus. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. As pessoas falam, não, mas está pedindo muito para mim. Não, a Bíblia diz, se você recebeu mais responsabilidade,
vai ser pedido mais de você. Não tem jeito, não tem como. Tá? Deus está olhando para essas coisas na nossa vida. Né? Eu digo assim que hoje acho que eu trabalho mais do que quando eu não estava doente, embora eu fique mais em casa, né? Mas tantas coisas que eu tenho realizado e feito e preparado, irmãos, são muitas coisas. Eu tenho coisas adiantadas para muito tempo até, né? Porque eu não paro lá dentro, né? Eu quase nem converso. Eu quase nem converso. Mas assim, tenho feito muita coisa. As pessoas pensam, pastor, está parado. Não, não estou parado não, queridos. Né? Se a autoridade é delegada por Deus, então devemos entender como Deus age através dessa autoridade. Tá? Deus opera através da autoridade. Êxodo 3,10 diz, vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Bonita essa frase, não é? Que bênção! Mas imagina Deus falando para você, vem comigo que eu vou te mandar lá para a boca tal, e você vai tirar o sujeito tal de lá que serve a eles, que serve o chefe da boca. Você vai dizer assim, eu sou até gago, eu nem sei falar direito, manda outro. Por que vai mandar logo eu? Por quê? Porque não é simples assim, você vai tirar de quem está dando recursos para eles. E eles não vão entregar de mão beijada. Então a frase parece bonita. Ela é bonita. Mas você cumprir isso é muito difícil. Né? Parece fácil, mas não é. Tá? O cajado de Moisés era um símbolo da autoridade divina. Deus chamou Moisés para liderar Israel. Não foi um desejo pessoal de Moisés. Claro que não foi, né? Você acha que Moisés ia ter vontade de voltar no Egito? Ele já fugiu de lá, meu bem. Voltar para o Egito como? Fala assim, se eu voltar lá, os caras me pegam. Né? Então, ele não vai de vontade própria. Como nós também não fazemos muitas coisas de vontade própria, não, porque a gente sabe que é difícil. A gente faz porque Deus manda, porque Deus chama, porque Deus orienta, e a gente vai e faz. E às vezes sofre com isso, sofre consequências por causa disso. Né? Então Deus chamou Moisés para liderar Israel, não foi um desejo pessoal de Moisés. Devemos obedecer àqueles que Deus levanta para nos conduzir. Êxodo 4, de 1 a 5 diz assim, disse o Senhor a Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão a minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão. Então lhe disse, lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. O cajado representa, então, liderança e pastoreio. Moisés era um pastor de ovelhas. O cajado era símbolo do cuidado, direção e correção. Cuidado, três coisas. Cuidado, direção e correção, tá? São três coisas. As pessoas gostam de cuidado. Quem gosta de cuidado? Todo mundo gosta de cuidado, né? Todo mundo gosta. Mas direção, alguns gostam, outros não, né? Agora, correção, muita gente não gosta, né? Acho que a maioria não gosta de correção. Quando passou a liderar o povo de Israel, o mesmo cajado foi usado agora como símbolo de liderança espiritual. Ah, pode passar. Deus operava milagres através do cajado. Êxodo 14:16 diz assim, e tu, levanta o teu cajado, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Tá? Quando Moisés ergueu o cajado, o que acontece? O mar vermelho se abriu e o povo via que a autoridade de Moisés vinha de Deus. O cajado era, portanto, um sinal visível da autoridade invisível de Deus. Cajado era sinal também de direção e juízo. Números 20, verso 8. Deus mandou Moisés falar à rocha. O que ele fez?
ele feriu com o cajado, e mesmo assim a água saiu. Isso mostra que o cajado estava associado à obediência e à autoridade profética, mas também que abusar dessa autoridade pode ter consequências, como Moisés não entrar na terra prometida. Ter autoridade é uma bênção, mas ser autoridade também tem as suas consequências. Se fazer as coisas de maneira errada, do jeito que Deus não deseja, do jeito que Deus não quer. Tá? Deus mandou falar, Moisés vai e fere. Não é para ferir, é para falar. Né? Mas ele feriu, aconteceu. Né? Então a autoridade tem que tomar muito cuidado também com esta situação. Era símbolo da presença de Deus entre o povo. Tá? Quando Moisés erguia o cajado, o povo de Israel vencia a batalha contra os malequitas. Mas que o pastor tem que orar pelo povo, né? Tem que levantar o cajado. O povo entendia que Deus estava com Moisés. O cajado era mais do que madeira. A gente olha assim e fala assim, é só um pedaço de pau para ele se escorar lá, né? O velhinho já está com 80 anos, né? Que tem que escorar numa madeirinha aí, né? O cajado era mais do que madeira, era um testemunho da autoridade delegada por Deus. O cajado de Moisés era símbolo de autoridade divina, porque fez milagres. Foi escolhido por Deus como instrumento de sinais e milagres. Representava a liderança espiritual confiada a Moisés. Era visível para que o povo reconhecesse a autoridade invisível de Deus. Era visível para que o povo reconhecesse a autoridade de Deus. Servia de testemunho constante de que Moisés não agia por si mesmo, mas em nome do Senhor. Deus chamou Moisés para liderar Israel. Não foi um desejo pessoal de Moisés, nós vimos isso. Devemos obedecer àqueles que Deus levanta para nos conduzir. Você fala assim, eita misericórdia, né? Irmãos, não sou eu que estou falando, tá? É a palavra que ensina isso, né? Então, aí você com Deus, você ora e fala com Deus, fala, Deus tem que seguir mesmo. Aí ele fala com você, aí você resolve. Mas o que acontece quando resistimos a uma autoridade estabelecida por Deus? O próximo princípio nos alerta seriamente, olha lá. Resistir à autoridade é resistir a Deus. Romanos 13:2, vai falar disso. Ó. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos o quê? Trarão sobre si mesmos o quê? Me ajuda, Jesus. Traz sobre si mesmo condenação. Quem é que traz essa condenação? É a pessoa mesmo. Não é ninguém que traz condenação. Não é pastor, não é líder, não é ninguém. E nem é Deus. É a própria pessoa que traz sobre si a condenação. Olha só o que acontece. E não adianta jogar culpa sobre ninguém. É responsabilidade individual. Tá? Rebeldia é um ataque indireto contra Deus. Um dia uma pessoa perguntou para mim assim, eu fui rebelde? Eu não sei. Você que sabe. Fala com Deus. Deus resolve com você. Deus não tem que resolver nada. É você que vai ter que resolver com o Senhor. Né? Fica por conta aí. Resolve lá com Ele. A resistência contra uma autoridade legítima é, na verdade, a resistência contra o próprio Deus. A rebelião de Corá, quem conhece a história? Bem, trouxe julgamento porque era contra o que Deus havia estabelecido, lá em Números 16. A rebelião de Corá, ou Coré, alguns dizem, né? Narrada em Números 16, é um dos episódios assim, mais dramáticos, mais esquisitos ou estranhos, né? O difícil da gente entender ali no Antigo Testamento. Esse evento revela verdades profundas sobre a autoridade espiritual. Revela orgulho. Quem é rebelde tem orgulho, né? É rebelde, e juízo de Deus. Então são coisas que é revelada, né? Sobre a vida dessa pessoa. O orgulho, a rebelião e o juízo de Deus. Corá, da tribo de Levi, juntamente com Datã, Abirão, da tribo de Rubem, né, que era o filho mais velho, né, lideram uma rebelião contra Moisés e Arão. E olha o que acontece, vamos lá. Eles reúnem 250 líderes da congregação e questionam. Basta!
toda a congregação é santa. Está errado? Não. Diga para o seu irmão assim, ó, nós somos santos. Não diz santista, diz nós somos santos. Tá? Nós somos santos. Tá? Cada um deles. E o Senhor está no meio deles. Deus está no meio de nós? Amém, glória a Deus. Né? Porque então, vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor. Então eles reúnem os 250 e vai para lá para Moisés e fala assim, ó, escuta, todo mundo aqui é santo, por que vocês se colocam acima? Né? Sabe, confrontando Moisés, batendo de frente com Moisés. Isso não mostra o quê? A rebelião, mostra o orgulho, quer dizer, nós também somos bons. Né? Só que eles esqueceram que tinha um terceiro ponto, né? Que isso vai trazer o quê? O juízo de Deus. E naquele tempo era bem visível, né? Hoje talvez não seja tão visível. A gente não vê, mas naquele tempo era bem visível, né? Moisés se prostra diante de Deus e propõe que o Senhor mesmo mostre quem ele escolheu. Ao final, Deus intervém com juízo. A terra se abre e engole Corá, Datã, Abirão e quem? Se fosse só contra os três, estava bom, né, irmãos? Mas quem sofre junto é a família. Não é só a pessoa. Mas as consequências passam por toda a família. Né? Porque ele é o cabeça, né? E onde o cabeça vai, leva junto. Foi o que aconteceu aqui com eles aqui. Essa consequência complicada. Desceu o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. E aí o texto diz o quê? Que nós devemos guardar o nosso coração. Porque a Bíblia diz coração é enganoso, né? Se andar por sentimentos, irmãos, é a coisa mais terrível que tem. Né? É gostoso quando o sentimento traz coisa boa, né? Mas normalmente ele te leva para lugares que às vezes te complica. Né? Mas quando você anda em obediência, né, ele sempre te conduz no caminho correto. Né? O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando se anda dentro da palavra em obediência, independente do que a pessoa está sentindo, ela vai se tornar feliz. Porque às vezes o sentimento faz você se sentir feliz na hora, no momento. Mas com o passar você fica triste, você fica mal. Fora o que Deus, né, pode acontecer sem a gente perceber, né? Que Deus está fazendo. Né? Mas quando você anda em obediência, parece que na hora está difícil, está duro de obedecer, está complicado. Mas depois passa, aí vai alegria. O Davi, será que não foi a mesma coisa? Ele falou assim, rapaz, se eu matar esse cara, eu já vou lá pro trono e vou receber toda a mordomia. Mas o que aconteceu? Ele não fez. Provavelmente ele, é que o texto não fala, né, irmão? Mas alguns líderes falam assim, mas tu foi burro, meu. Tu foi idiota, tu perdeu uma chance dessa, perdeu uma oportunidade dessa. Ele deve ter ouvido tanta coisa, né? Mas ele se manteve firme. Depois Deus trouxe alegria ao coração dele e colocou ele na posição que Deus tinha preparado para a vida dele. Né? Por isso, mais do que nunca, precisamos de discernimento espiritual para reconhecer quando uma autoridade é de Deus. A autoridade espiritual é reconhecida espiritualmente. 1 Coríntios 2,15 diz, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo o quê? Não é julgado por ninguém. Então ele reconhece, ele julga, ele sabe, porque ele é espiritual. Mas se ele for carnal, ele não vai saber. Ele não consegue discernir, ele não consegue ter entendimento. Se ele for natural, pior ainda. Aí ele não consegue discernir, não consegue saber as coisas. Tá? Mas se ele é um homem espiritual, ele reconhece, ele sabe. A primeira coisa que ele pergunta, quem é a autoridade? Quem é o líder? Para que eu possa obedecer. Porque senão chega lá um qualquer e dá direção, ele vai e faz. Assim, mas peraí, mas isso é a direção do líder? Não. Então não. É a direção do líder? É, então vamos fazer. Vamos agir. Ah, não é a direção do líder? Então vamos conversar com o líder. Fala assim, ó, líder, nós temos uma direção aqui, boa, legal, bacana, que tal? O que você acha? Aí ele vai dar a opinião dele, entendeu? Não é chegar assim e falar assim, eu não concordo com a sua direção. Aí você já cortou a comunicação, já cortou o relacionamento. Porque o líder fala assim, você não concorda, então faz o que você quer. Né? Mas se você pede a direção, ele vai falar assim,
Puxa, boa ideia, posso pensar nisso. Pode ser que não seja agora implantado, mas pode ser depois. Mas no momento certo a gente pode fazer. Vamos orar, Deus vai dar a direção. De repente ele pode falar, se for crente, né? Numa situação. Discernimento espiritual, né? Somente olhos espirituais podem discernir a verdade, a verdadeira autoridade espiritual. Muitos não reconheceram a autoridade espiritual de Jesus porque estavam cegos espiritualmente. Olha, se as pessoas não reconheciam nem a autoridade de Jesus, então imagina nós que somos líderes, às vezes vai sofrer isso também, né? Devemos orar por discernimento para seguir a liderança que Deus dá. Amém? Irmãos, eu sei que é uma pregação diferente, não é de unção e de poder, mas se você viver isso, você vai ter unção e vai ter poder. Amém? Essa é a diferença, né? Porque às vezes você pega uma pregação de unção e poder, aquele sentido que a gente sabe, né? Não é? Né? E aí você sai todo queimando, aí chega ali o fogo apaga, né? Na porta, né? Vira para o irmão e fala assim, irmão, não arrume confusão uns com os outros. Seja humilde, submisso à palavra de Deus. Amém? Sabe por que o que tem de confusão em igreja... o que tem de confusão às vezes em igreja não é fácil, irmãos. Um fala uma coisa, o outro já fica de bico, assim, já arruma uma encrenca. Não. Falou, não gostou? Fala amém, glória a Deus. Deixa eu batido. Eu não estou aqui para obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. O que você falou para mim não interessa, né? Ou se interessar, eu vou praticar, entendeu? Mas fica de boa, só serve a Deus, obedece a Deus e vamos em frente, ó. Eu sempre ensino uma liderança o seguinte, ó. Pega um problema desse tamanho, faz um probleminha assim que você resolve. Mas às vezes a pessoa pega um probleminha assim e faz um problema desse tamanho, aí não resolve. É só diminuir o tamanho do problema que você resolve. Mas se você achar que o problema é maior do que ele é, está perdido, né? Então vimos que o fundamento da autoridade espiritual nos diz o seguinte, ó, foi o que nós vimos aqui, que toda autoridade é estabelecida por Deus, que toda autoridade é delegada e não autogerada, que Deus opera através da autoridade. Resistir à autoridade é resistir a Deus, e toda autoridade espiritual é reconhecida espiritualmente, ou por aqueles que são espirituais. Para a gente concluir, devemos orar por discernimento. Amém? Devemos orar por nossa autoridade. A cegueira espiritual impede o reconhecimento da liderança vinda de Deus. Eu quero pedir que você esteja orando nesse momento. Se há algo que te impede reconhecer a autoridade. Se houver algo, peça para que Deus te dá graça, dá sabedoria para mudar de atitude. Deus conhece o seu coração. A Bíblia diz que antes que a palavra chegue à boca, Deus a conhece todas. Porque Deus, Ele sonda o profundo. Deus, Ele sonda o escondido.